Eu quero compartilhar com você aqui basicamente 4 pontos muito importantes que você deve levar em consideração antes de você, evidentemente, iniciar suas operações no day trade. Hoje não vai ser uma aula que eu vou compartilhar a tela, basicamente é uma, digamos assim, é um bate-papo, né? E também alguns pontos que eu quero compartilhar com você de reflexão. Tá? Então você precisa ter um planejamento, e aí eu não estou falando da parte técnica, da parte operacional, propriamente dito, claro, esse é um outro ponto que eu posso abordar também, que realmente é importante, mas eu quero falar antes de tudo, antes de você definitivamente abrir uma plataforma, um home broker e executar o seu trade, executar sua ordem de compra ou de venda. E tem pontos que eu percebo que às vezes muitos traders iniciantes, e eu também vivi isso no passado, que você ignora, você simplesmente descobre que existe uma corretora, que você pode transferir um valor para lá. Hoje você tem a opção de transferir via Pix, mas na época era via TED ou DOC. E você transfere esse dinheiro para a corretora e depois basicamente você já consegue baixar uma plataforma gratuita lá, um home broker gratuito pela própria plataforma, pela própria corretora e já consegue executar os seus trades. Mas aí, isso é um grande erro, né? Ou seja, você já começa da forma errada. E bem, eu comecei basicamente assim 7 anos atrás. Eu não tive, digamos assim, uma orientação. Eu não estava assistindo essa mesma aula que você está assistindo agora, e recebendo essa orientação há quase 8 anos atrás, né? Basicamente 8 anos que eu já estou nesse negócio. E acho que o primeiro ponto que é muito importante para você definir sobre o mercado que você quer operar, tá? Eu não falo nem, eu vou falar também sobre os ativos, mas eu quero falar sobre o mercado. Então, para você saber qual que é o mercado que você vai iniciar as suas operações no day trade, você primeiro ponto a você considerar é o fator tempo. Você tem um tempo disponível para operar na melhor janela operacional daquele mercado? E o que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente, vamos falar de Bovespa, mercado B3. Bem, eu já compartilho isso com muita frequência, né? Inclusive lá no meu Instagram. Se você não conhece, tem um link aqui na descrição. E eu falo muito sobre a importância de a gente aproveitar durante o pregão um período, um espaço de tempo, ou seja, uma janela de oportunidades que você vai ter com maior probabilidade, na maior parte dos pregões, uma oportunidade naquele período de tempo. E, por exemplo, na Bovespa, eu considero basicamente atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, né, com o mercado americano abrindo às 10h30 da manhã, no nosso horário local, eu considero a melhor janela operacional algo em torno de 9h30, 10 horas, até umas 11h30, meio-dia, tá? Alongando bastante, 9h30 até umas 11h30, beleza? Então nós estamos falando basicamente de 3 horas, né? Hoje, inclusive, eu fiquei das 10 até o meio-dia, né? Aqui, e não fiz nenhuma operação, porque simplesmente aquilo que eu considero como um padrão de alta probabilidade não foi concretizado nos gráficos. Ou seja, no período que eu estive aqui, por 3 horas, das 10 a meio-dia, o mercado, os ativos que eu opero, não me proporcionou, tecnicamente falando, uma boa oportunidade de compra ou de venda. Então, evidentemente que eu não operei. E aí vem um ponto importante, porque às vezes você tem um trabalho, por exemplo, você é autônomo, ou você trabalha à noite, né? E aí você cai na tentação e também no erro de você ficar o dia inteiro na frente dos gráficos. E cara, você não precisa necessariamente, você não deve ficar o dia inteiro na frente dos gráficos para você operar um day trade. E eu posso falar com grande certeza, sem medo de errar, que se você sentar na frente dos gráficos e ficar durante todo o pregão naquele dia, naquele mercado e naquele ativo que você opera, a chance de você performar bem é muito pequena. Algo muito próximo do zero, né? É, então você precisa primeiro definir o mercado que você vai operar. Então, por exemplo, se você é CLT, ou se você tem um empreendimento, ou se você é concursado, mas, ou seja, se o seu trabalho atual, né, ele acontece basicamente nesse espaço de tempo que eu abordei, que eu considero o melhor horário. Claro que a Bovespa está praticamente até 6 horas da tarde aberta, mas se você vier nos gráficos 5, 6 horas da tarde, em 99% dos pregões você não vai ter nada de oportunidade, né? Então, se você trabalha basicamente nesse período de tempo, ou seja, se na hora das 9 horas até os meio-dia você está trabalhando, né, eu acredito que qualquer um que tem um trabalho, digamos assim, CLT ou que trabalha com comércio, né, seja até um empreendimento, na maioria dos casos você vai estar provavelmente trabalhando nesse horário. Se você trabalha nesse espaço de tempo e você não tem pelo menos, eu diria, 2 ou 3 dias na semana para você conseguir
se dedicar aos gráficos nesse período de tempo, das 9h30, 10 horas até umas 11h30, meio-dia, e 2 horas, eu acho que já é um prazo até legal para você tentar alguma oportunidade nesse mercado, você não deve operar Bovespa, tá bom? Então, repetindo, se você está compromissado entre 9, 10 horas até 11, meio-dia, tá? Você não deve operar Bovespa. Claro, você tem a parte da tarde, né? Depois das 2 horas, o mercado pode entregar uma boa oportunidade de compra ou de venda? Pode. Mas a maior parte do tempo, baseado em probabilidades, e tudo isso aqui resume-se a probabilidades, você vai ter uma boa oportunidade acontecendo nessa janela entre 9h30, 10 horas, até umas 11h30, meio-dia. Dessa forma, basicamente, que está acontecendo. Então, se você não tem esse horário disponível, eu não sugiro, por exemplo, você operar Bovespa, no mercado Bovespa. Ah, Daniel, e quais seriam as outras opções? Você tem, por exemplo, o mercado de Forex, você tem, por exemplo, o mercado de criptomoedas, né? E aí você pode se adaptar uma parte do seu horário e, repito, não caia na tentação de você trabalhar no CLT, horário integral, e aí você chegar à noite na frente do computador, pegar a abertura ali do mercado de Forex e ficar a noite inteira operando até a madrugada. Não, isso aí vai ser exaustivo, né, e não vai ser sustentável, ok? Então, separa um período de 2, no máximo 3 horas por dia para você estar na frente dos gráficos operando. Se você teve uma boa oportunidade, baseado na sua metodologia, e você precisa definir isso aí, você executa um trade. Se você não teve, você encerra seu dia, como por exemplo eu fiz hoje, e você não opera, tá bom? Então, anota aí esse primeiro ponto, defina o mercado em que você quer operar, baseado no período que você vai ter disponível para operar, beleza? Esse é um ponto muito importante. Depois que você definiu o mercado que você vai operar, você precisa definir os ativos que você vai operar. Então, por exemplo, se você for operar o mercado americano, você tem uma infinidade de opções. Você tem opções, você tem futuros, você tem ações, enfim. É a mesma coisa na Bovespa. Se você define o que você vai operar na Bovespa, o mercado Bovespa, o mercado que você vai operar, você vai ter praticamente os futuros de índice, de dólar, de Bitcoin, atualmente Ethereum, né, Solana. Você vai ter as ações, você vai ter opções, você vai ter, por exemplo, commodities, como por exemplo milho para você operar. Então, a partir do momento que você definiu o mercado, você tem que definir também os ativos que você vai operar. E aqui vem um ponto muito importante sobre isso: não selecione muitos ativos para você operar. Eu acredito que se você está iniciando, se você está aqui nos seus primeiros, no mercado financeiro, nos seus primeiros 6 meses a um ano, ou seja, se você tem até um ano de mercado, e desde o início dos seus estudos, desde que você realmente começou a estudar e a operar, seja no simulador, na conta real, eu não sugiro você operar mais que dois ativos. Eu não sugiro você acompanhar mais que dois ativos. Atualmente eu tenho acompanhado o índice dólar e deixo aqui nessa tela aqui do fundo, basicamente a Petri 4, Petrobras e a Vale 3, a Vale, né? Basicamente esses quatro ativos, mas os que eu tenho mais focado tem sido o índice dólar, tá bom? Então eu não sugiro para você, se você está até com um ano de mercado, e olhar para mais de dois ativos, tá? E na dúvida, foca somente em um ativo. Eu tenho, inclusive, um aluno que está dentro do projeto, Protocolo Bereshit, que ele opera praticamente de dólar, só dólar. Ele trabalha e ele tem um espaço de tempo ali que às vezes ele consegue abrir o home broker e operar dentro do trabalho dele, e isso não são todos os dias, e ele foca somente no dólar. E bem, isso é o melhor a se fazer, tá bom? Então, definir o mercado, você define também os ativos ou o ativo que você vai operar, beleza? Então, esse é um ponto importante. Bem, o outro ponto que você precisa definir também, e observa que não necessariamente eu estou falando numa ordem, uma sequência lógica, mas você vai definir todos esses princípios que eu estou abordando aqui, nessas regras que você precisa estabelecer, é sobre o capital que você vai ter disponível para você operar naquele mercado, tá? Então, o primeiro ponto você tem a opção basicamente de margem. A margem é quando você coloca praticamente os mínimos que a corretora exige para você executar uma ordem de compra ou de venda em um determinado ativo, tá? Então, por exemplo, o mercado Bovespa, futuro de índice de dólar, eu acredito que essa margem mínima, ela está girando em torno de 100 a 150 reais para você operar um contrato de índice e um contrato de dólar. Só que isso não é bom, porque se você parar para pensar, por exemplo, atualmente um contrato de dólar futuro, tá? Ele está valendo 55.135 mil reais. Atualmente, um contrato de mini, tá? De E-mini, mini índice, ele está valendo 27.796 reais. E aí você colocar uma margem de 100, 150, 200 reais que seja, para você operar um contrato que vale 27 ou 55 mil, bem,
você está muito alavancado. E aí, se você inclusive não sabe o que, que é alavancagem, você precisa se informar sobre isso. E inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre alavancagem, comenta aqui na descrição que eu posso gravar uma aula sobre isso. Então você definiu o mercado, você definiu o ativo, e aí você vai definir o capital que você tem para operar. Você está iniciando agora, como eu falei, você está no seu período de até um ano. Cara, começa pequeno, começa com o mínimo possível que seja aceitável pela corretora. Opere um contrato de índice, opere um contrato de dólar, se for no caso do mercado Bovespa, ou opera o menor lote possível, micro lote no mercado de Forex, tá? Mas começa pequeno, tá bom? Indiferente se você tem um capital financeiro, digamos assim, significativo para você colocar nisso aí, não faça isso. Não coloque 50, 100 mil reais para você operar no seu início, tá bom? A chance de você cometer um grande erro é enorme, tá? E eu sugiro também para você não estar muito alavancado. Então, quando se fala de alavancagem, eu sugiro uma alavancagem de no máximo até 20 vezes. O que seria 20 vezes? Seria basicamente o valor cheio de um contrato dividido por 20, tá? E aí você vai ter uma noção de quanto você estaria alavancado. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas só para você ter uma noção, por exemplo, ó, se nós pegarmos aqui um contrato de dólar, deixa eu fazer um cálculo aqui bem simples. Então, olha só, vou arredondar aqui o contrato do dólar a 55 mil reais, dividido, dividido por 20, tá? Você teria que ter na corretora para operar um contrato de dólar, considerando essa alavancagem de até 20 vezes, você teria que ter disponíveis R$ 2.750. Vamos colocar aí R$ 2.500 por contrato de dólar atualmente, para você não estar muito alavancado. Lembra o que eu falei, as corretoras geralmente ela vai exigir para você operar um contrato de dólar como uma margem mínima, algo em torno de 150 a 200 reais. Só que olha o quanto você está alavancado se você colocar 150 reais para operar um ativo que vale 55 mil reais, entendeu? E o que é ruim nisso? Bem, entre tudo, você ser eliminado, basicamente, né, em um momento de volatilidade, porque você não tem margem suficiente, tá? Beleza? Então, como eu falei, se você ainda tem muita dificuldade para entender esse princípio de alavancagem, comenta aí que eu posso fazer uma aula especificamente sobre isso, tá bom? E o outro ponto também que eu acho muito interessante a gente compartilhar, né? É a parte operacional, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes da parte operacional, eu não vou mostrar gráficos, mas você precisa ter uma metodologia que você tem controle sobre ela, que ela funciona, né, no médio e longo prazo é uma metodologia vencedora e que você tenha total domínio sobre essa metodologia. Por exemplo, você não deve operar com uma metodologia que você ainda está aprendendo. Claro, você não vai ter um domínio de 100%, mas você já precisa estar bem evoluído no conhecimento daquela metodologia e saber se aquela metodologia ela se aplica bem ao day trade, entende? Por exemplo, se eu pegar Charles Dow como de forma bem dentro da escola de Charles Dow mesmo, nem entrando na atualização que teve depois, com algumas descobertas, né, que a gente intitulou de análise técnica clássica, mas pegando aquele clássico mesmo Charles Dow, para operar day trade talvez não vai funcionar tão bem, entende? Diferente disso, talvez ela vai funcionar bem para operar, por exemplo, um swing trade ou um position, né, gráfico semanal, gráfico mensal. Então você precisa ter o domínio da sua metodologia e, inclusive, eu tenho um curso que eu chamo de curso do o Trader Sério, que você basicamente vai ter acesso a 7 módulos, 30 aulas dentro desses 7 módulos, onde eu vou abordar os princípios do início ao final que você precisa aprender para você operar no mercado, desde a parte de gráfica, técnica, abordagem, execução de trade, ordens de stop, ordens de compra, trailing stop, gestão de capital, tudo isso entregue dentro desse curso. É um curso bem denso, também, mas ao mesmo tempo ele é bem enxuto, né? Ou seja, não tem informações que são desnecessárias para fazer volume, tá bom? É um curso bem completo e você vai ter praticamente o meu acompanhamento via WhatsApp. Tem um link aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então, você definiu o mercado que você vai operar, baseado no horário, você definiu os ativos que você vai operar, ou o ativo, você definiu a questão de capital, de margem, né? Você já tem um domínio sobre análise técnica, você precisa ter um conhecimento, tá? É mínimo aceitável para você operar, beleza? E depois você precisa definir dentro daquele mercado qual vai ser a sua corretora que você vai usar para operar, né? E da sua corretora qual vai ser a sua plataforma operacional, ou home broker, como nós chamamos, tá? Então, por exemplo, se eu for operar o mercado Bovespa, eu tenho várias opções de corretoras, né? Não vou falar o nome de nenhuma aqui, né? E não tenho fidelidade a nenhuma, né? Você tem várias opções de corretoras.
E você, dentro dessas várias opções de corretoras, você tem algumas opções de plataformas operacionais, de home brokers. Atualmente eu estou usando o Profit. Eu acho que eu sempre usei o Profit, exceto talvez no meu primeiro, bem no comecinho lá que eu usei uma outra, o Trig, né? Que é uma plataforma também operacional, concorrente do Profit, mas eu particularmente na época não gostei muito. Claro que o Trig com certeza, assim como o Profit, de lá para cá sofreu muitas atualizações. Eu não sei como está o Trig hoje, mas eu particularmente eu gosto muito do Profit Chart para operar. Né? Inclusive a minha regra de coloração que eu desenvolvi recentemente, uma regra que vai te direcionar a operar, né, a favor da força, a favor da direção, não operar contra o mercado. Ela basicamente né, ela foi criada na estrutura do Profit e ela só é adaptada ao Profit. Então, atualmente eu estou usando o Profit Chart e você tem várias opções, inclusive usar a plataforma de forma gratuita através de algumas regras que você precisa atingir ali dentro da corretora, tá? É, Tá bom, meus caros? Então, basicamente, o que você precisa definir é isso. Você precisa definir um horário, um mercado. O mercado deve ser definido baseado no seu horário. Cara, não caia na tentação de querer ficar insistindo em operar no mercado se você está trabalhando no CLT e você não tem pelo menos, sei lá, 2 dias para você operar. Talvez você não precise operar todo dia se você não conseguir, mas pelo menos se você conseguir 2, 3 dias para operar, se você conseguir ao longo da sua semana, uma semana completa, de segunda a sexta-feira, 2 dias, e dentro desse espaço de 2 a 3 dias, você conseguir 2 a 3 horas para você estar na frente dos gráficos operando, tá legal. Se você tiver só uma hora, não tem problema, opera só uma hora também, né? Eu já falei e repito, o que pode acontecer é você ficar, por exemplo, aqui, segunda, quarta e sexta, durante uma hora, que é o que você tem disponível, e durante essa uma hora você talvez vai ter dia que você vai ter uma oportunidade, e vai ter dia que você não vai ter uma oportunidade. E aí você respeita isso, você não força a barra, por exemplo, querendo operar pelo celular. E aí vem um ponto muito importante: evita a tentação de ficar operando pelo celular. Não acho legal isso aí, tá bom? Não recomendo mesmo você insistir em operar pelo celular. Beleza? Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você aqui. É basicamente um bate-papo, né? Mas são pontos importantes porque às vezes você chega empolgado no mercado e você vem com muito sede ao pote e pontos simples, né, mas que são determinantes para a sua performance, para a sua qualidade como trader, né, não só operacional, mas comportamental também, você acaba não definindo, você acaba atropelando tudo isso, né, e depois quando você volta para refletir, você fala, caramba, se eu tivesse realmente chegado à consciência que a Bovespa não era um bom mercado para mim, porque eu não tinha tempo para operar a Bovespa, eu teria focado talvez em outro mercado, que eu tinha um pouco mais de tempo, talvez eu não teria cometido tantos erros, tá bom? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você. Tá bom? Peço que você deixe seu like aí. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí em que momento você está no mercado, se você está operando Bovespa, se você está operando Forex ou criptomoedas. Compartilhe aí a sua mensagem. Beleza, meu caro? É isso aí. Um abraço e até a próxima.